Olá, estamos aqui para mais um encontro para discutir hoje História da Educação dos Surdos, certo? Vamos conhecer agora, se é que vocês ainda não conhecem, os sinais de educação e de ensino. Como seria o sinal de educação? O professor Ronaldo mostra para a gente educação e ensino, certo? Existe ainda o sinal de educação que é mais do âmbito familiar, dar educação ao seu filho. De novo, professor Ronaldo, por favor. Isso, nós temos que aprender os sinais e que eles se diferenciam dependendo do contexto em que eu utilizo. Por isso, aquele modelo de ensinar língua de sinais por sinais propriamente dito não funcionam. Vocês vão aprender alguns sinais aqui, mas lembrem-se que o contexto é que faz o sentido acontecer no sinal. Nós viemos aqui hoje para conversar um pouco do histórico dessa educação de surdos. Lembra que eu já falei com vocês que nem sempre foi assim? E que as políticas públicas elas são muito importantes para isso? Tudo começou, na realidade, para os surdos, por volta do século XVI. Porque até então, muitos deficientes eles passavam despercebidos, porque desempenhavam atividades pouco complexas, uma vez que a sociedade ela estava organizada numa base de uma agricultura rudimentar. Trabalhos manuais simples, até hoje o trabalho manual não é valorizado, por quê? Por que o artesanato é tido como algo assim muito simples, muito sem valor? Porque por muito tempo, por um longo período histórico, os trabalhos manuais não eram valorizados. Até mesmo os deficientes, eles se dedicavam a isso, ou à agricultura, ou aos trabalhos manuais. E também, nesse tempo, século XVI, mais ou menos nesse tempo, o letramento, ele não era um requisito imprescindível como é nos dias de hoje. Acontece que com a Revolução Comercial, no século XVI ainda, caracterizou-se pelo modelo de produção capitalista, que nós conhecemos bem, porque nós ainda vivemos num modo de produção capitalista. E o Renascimento, ele é o período lá das grandes invenções, das viagens ultramarinhas, um período de proliferação dos colégios manuais, para alunos e professores educar não era uma questão de elite, mas uma questão de modismo. Então era muito importante ser educado. Claro que quem seria educado? Se era uma questão de moda, eram sempre os altos níveis sociais. Era uma exigência conforme a nova concepção de humano. Diferente do que é proposto para os deficientes nessa época, que nós estamos falando, lá por volta do século XVI, surge uma nova imagem de criança e de família também. E para a educação de surdos, essa foi uma época muito marcante, porque temos algumas presenças de heróis, nós chamamos assim, os heróis da literatura brasileira ou da literatura mundial, internacional, quando se trata da educação de surdos. Por longo período histórico, os surdos eram vistos como incapazes, eles eram incapazes para a aprendizagem. Desde Aristóteles, as pessoas vêm dizendo que surdez significa falta de inteligência. Primeiro, a linguagem, ela sempre diz o quanto eu sou capaz. Quanto melhor eu me expresso, quanto melhor eu falo, quanto mais eu articulo com palavras de um nível muito elitizado, mais valor eu tenho para a sociedade, principalmente a sociedade capitalista. Então, quando se pensava na surdez e no nível de fala dessas pessoas, se é que eles eram estimulados a isso, logo se dizia que eles eram deficientes e incapazes. Então, não tem capacidade de ouvir e de falar, também não tem capacidade mental, intelectual. Os surdos, eles eram mesmo considerados incapazes. Mas no século XVI surge aí um nome que ficou marcado na história dos surdos. Chama-se Cardano, ou Gerolamo Cardano. Ele era um médico italiano, matemático, astrólogo. Ele viveu aí por volta de 1501 até 1576, no século XVI. E ele é apontado como um dos primeiros educadores de surdo. Mas não foi assim, ele se interessou pela surdez e começou a investigar. Tudo indica, quando começaram a desvendar os folclores sobre surdos e sobre a surdez, que Cardano, ele apresentou esse interesse porque o seu primeiro filho nasceu surdo.
E então, essa sociedade era uma sociedade totalmente preconceituosa, de exclusão mesmo. Como a sociedade capitalista ela sempre demonstra essa exclusão. E naquela época, Cardano necessitaria comprovar a inteligência do seu filho, porque se não fosse comprovada, a própria herança não poderia permanecer na família. Pensem que ser chamado de doutor sempre foi muito importante na nossa sociedade. Até hoje, se chamam de doutores pessoas que terminaram graduação, simplesmente porque podemos chamar de médicos ou podemos chamar de advogados, mas não. As pessoas sempre chamarão de doutor, porque isso aí vem desde a colonização do Brasil. Então, os grandes médicos, né, os doutores naquela época, também eram grandes socialmente. Como fazer com que a herança permanecesse na família se eu não provasse que o meu primeiro filho teria condições de administrá-la? Então, Cardano desenvolveu aí investigações para verificar esse aproveitamento da condutibilidade óssea, afirmou que os surdos eram sim capazes de adquirir conhecimentos e através da escrita, e considerava que essa escrita poderia representar os sons da fala, as ideias, os pensamentos do surdo. Logo, ele não precisaria exatamente falar com perfeição para ser considerado capaz. E Cardano também veio mostrando aí níveis de surdez. Assim, também determinava o meio, o modo como essa pessoa poderia ser ensinada. As pessoas que foram, os trabalhos de Cardano, os estudos de Cardano foram publicados e ele reconheceu publicamente que os surdos possuem habilidade de raciocínio e de escrita. E também ele mostrou que o pensamento poderia ser demonstrado não somente através da fala, mas, como é que nós falamos? Pela escrita. Cardano investia nisso, leitura e escrita. Claro, naquela época, se você soubesse ler e assinar para receber a herança, estava tudo certo. A surdez como capacidade começou a ser repensada. Tiveram muitos outros nomes, mas nós aqui nos centraremos nos principais. Um deles é Lepê. Lepê é por volta do século XVIII. Então, Lepê veio dando regras à língua de sinais francesa. Lepê, diferente de muitos outros, ele trabalhou com aqueles excluídos, os que eram marginalizados, claro, não eram os ricos, viviam pelas ruas de Paris. Então, Lepê começou a estudar esse modo de sinalização, percebendo que eles se comunicavam muito bem com essa língua gestual. Lepê, nos registros históricos, nós localizamos lá, na segunda metade do século XVIII, os trabalhos de Lepê. Lá é o berço da educação institucional e pública das pessoas surdas. Lepê fundou a primeira escola pública para surdos em Paris. Foi criada em 1760, aproximadamente nesse tempo. Ele observou essa língua natural dos surdos, sinalizada, e que essa comunicação se efetivava, preocupou-se em ensiná-los a ler, a escrever, a expressar suas ideias, também através dos sinais, e ele divulgava a relevância dos métodos dele em demonstrações públicas anuais. As pessoas vinham de toda a parte do mundo para assistir aquilo que Lepê fazia. Então, isso demonstra que Lepê também não ficou no anonimato. Ele não teve simplesmente o interesse em observar os surdos e demonstrar níveis de aprendizagem. Mas, a partir de Lepê, os surdos começaram a ocupar níveis cada vez mais elitizados nos trabalhos, na sociedade da época. Isso é claro que incomodou as pessoas naquela época. E Lepê vendia esses métodos, ele não simplesmente cedia. Mas é claro que ele se aproveitou um pouco disso, não deixa de ser um grande personagem. Mas lá no século XIX surge um personagem muito importante que é Gallaudet, Thomas Gallaudet, e com ele o filho dele, Edouard Gallaudet. Eles trabalharam com a língua de sinais francesa e logo transformaram-na em língua de sinais americana. Aproximadamente em 1817, Gallaudet abriu um asilo para surdos, junto com Clerc, um surdo que ele trouxe da França, aprendeu com esse surdo a língua de sinais francesa e ensinou a língua do país, a língua americana. E tudo começou porque Gallaudet estava observando uma menina surda, isso é o folclore, certo? Observando uma menina surda, brincando e sendo excluída das demais, brincava sozinha. Conversou com o pai da menina, que era uma pessoa da elite da época, e essa pessoa custeou as viagens de Gallaudet em busca do melhor modelo para ensinar.
Pensem, se era uma pessoa da elite da época, claro que o interesse seria em comprovar a aprendizagem da sua filha. Então, logo investiu em Gallaudet. Quando Gallaudet volta para os Estados Unidos e abre o asilo, logo ele se torna Colégio Gallaudet. Depois, mais tarde, com o seu filho, abre a Universidade Gallaudet, como ainda é chamada até hoje. É a única universidade especificamente para surdos, está localizada em Washington e foi inaugurada em 1857. Então, Gallaudet não passou despercebido. E no século XIX, começa tudo aqui no Brasil, com Ruyt, ou Eduard Ruyt. Aparecem vários nomes dele na literatura, mas nós chamamos ele de Ruyt. O aumento da alfabetização e educação de surdos nos Estados Unidos teve tanto sucesso quanto na França. Então não demorou a vir para o Brasil. Como começou a fazer sucesso, logo foram convidados a vir até o Brasil. Então esse sucesso ele se espalhou e serviu de exemplo para todas as partes do mundo. Logo Dom Pedro II, ele fez um convite para que isso acontecesse aqui no Brasil. Por isso o Ruyt veio, certo? Porque se espalhou esse método que já tinha sido usado na França, depois nos Estados Unidos, se espalhou e serviu de exemplo para outras partes do mundo. Então, aqui no Brasil, ele foi utilizado por Ruyt. Dom Pedro II, ele foi a pessoa que convidou o Ruyt para estar no Brasil e abriu aqui a primeira escola, que na verdade era um instituto para surdos mudos, se chamava, e era no Rio de Janeiro. Foi em 1855. Então, Dom Pedro II, ele é usado hoje como um folclore. Por quê? Ele não investiu à toa, não chegou um dia e ele disse, ah sim, preciso trabalhar com os surdos. Ele tinha na família uma surdez negada, que era o Gastão de Orleans. O genro dele era surdo. Como comprovar a habilidade? Em 1880, nós tivemos a imposição do oralismo pelo Congresso de Milão. Então, o Congresso de Milão foi um evento que aconteceu de 6 a 11 de setembro de 1880. Houve uma representatividade de pessoas ouvintes, pessoas surdas não participaram. E esse Congresso de Milão, ele veio para definir qual seria o melhor método a ser utilizado em relação à educação de surdos, qual o tempo necessário para a aprendizagem. Mas o essencial para eles era definir o método oral, ou o oralismo. Certo? O método oral sinalizado, o que era melhor para o surdo? E decidiram que seria o método oral, certo? Nas primeiras décadas do século XIX, aí o corpo da pessoa surda, seu instrumento de comunicação, acabou sendo constrangido progressivamente e com esse tempo aí de controle, disciplina física, moral. Com o Congresso de Milão, passaram a impor que o surdo teria que oralizar, que é o modelo que nós temos até hoje. Tanto que esse congresso é comparado ao 11 de setembro para nós, ouvintes, porque foi um desastre na história do povo surdo. E quem decidiu por isso foi o grande Grambel, que era um herdeiro de uma tradição familiar, que ensinava elocução, corrigir problemas de fala, e na família ele tinha um caso de surdez negada, que era a mãe e a esposa de Grambel, que eram pessoas surdas. Claro que a grande invenção do telefone, com certeza, era para amplificação sonora. Então, o que acontecia? Ele tinha mesmo que oprimir, reprimir, até porque ele utilizava isso tudo para que a própria invenção do telefone foi um jeito que ele encontrou de amplificar sons, certo? E até hoje ainda se preserva e acreditam nesse método oral. Não que ele não seja bom, mas é necessário que se repense. Então, nós estaremos retomando esse assunto em outros momentos e espero que vocês estejam se aprofundando.